Eu passei 5 meses em celibato voluntário. 144 dias, mais especificamente. Mas quem é que estava contando, não é mesmo? A China Imperial, o Império Bizantino e algumas cortes islâmicas. O uso da castração como forma de garantir. Nós temos o surgimento do grande mito romântico das cintas de castidade, onde cavalheiros partiam para a cruzada e prendiam as suas amadas. Uma das maiores ironias entre a medicina e a sexualidade. E foi assim, visando diminuir os impulsos sexuais de forma a garantir que todos esses males do corpo fossem evitados, que ele criou uma dieta. Olá, fetichistas e simpatizantes. Bem-vindos a mais um episódio das Confissões de uma Dominatrix. Eu sou a Mistress Kaizen, dominadora profissional, mentora, educadora fetista e, obviamente, apresentadora deste podcast. E eu sei que vocês sentiram saudades minhas. Já estavam quase a ter tremores de abstinência, não é mesmo? Eu recebi as vossas súplicas e cada uma delas, bem, foi recebida de bom grado. Entretanto, já sabem, sou eu que decido quando tudo acontece. E sádica do jeito que eu sou, eu decidi prolongar o sofrimento, a saudade de vocês um pouquinho mais. E também agosto, segundo mês mais longo do ano, perdendo apenas para janeiro, tende a ser super caótico e cheio de surpresas. E por isso eu decidi tirar férias para conseguir não só aproveitar um pouco do que o verão tem para oferecer, mas também para estar descansando e lidando com todas as surpresas que vêm com agosto. E agora já é setembro, e eu sei que vocês estão desesperados para saber exatamente o que eu andei fazendo. E esses últimos 1 mês e meio, desde que vocês me viram pela última vez, têm sido muito interessantes. Eu tenho encolorado submissos, submissas, escravos e escravas novos, feito collabs, produzido conteúdos deliciosos para outras redes. Tenho também me divertido bastante com a chegada de setembro, que sempre traz submissos que estiveram de férias e finalmente posso colocar em prática todas essas sessões que estão planejadas durante tantos e tantos meses. E portanto agora voltei a ter tempo e disposição suficiente para voltar a gravar episódios para o meu podcast depois das férias. E uma das surpresas, dos atos completamente inesperados que aconteceram nesse último 1 mês e meio, desde que vocês me viram, foi a quebra do meu celibato. Eu passei 5 meses em celibato voluntário. 144 dias, mais especificamente. Mas quem é que estava contando, não é mesmo? E junto com a chegada de outubro, que traz um mês inteiro de Locktober, que já eu entro mais em detalhes, eu fiquei inspirada em trazer um assunto que agora eu consigo ter uma perspectiva um bocadinho diferente, que é: vocês estão preparados?
Castidade. E por mais que o meu celibato não tenha nada a ver com castidade como fetiche, e sim por vários outros motivos que vão ser abordados um bocadinho mais no futuro, eu sinto que ter passado esses 5 meses em abstinência total de sexo, apenas de sexo, não quer dizer que eu não tenha aproveitado de outras formas comigo mesma. Eu sinto que me trouxe uma perspectiva e uma forma muito diferente de enxergar a castidade e de abordar tudo isso como fetiche, como dona da chave da castidade, da gaiola peniana, do cinto de castidade de alguns de vocês. E, portanto, esse é o tema de hoje. Quando nós falamos de castidade como fetiche, estamos nos referindo à privação controlada da sexualidade de alguém, geralmente através de dispositivos como gaiolas penianas, cintos de castidades ou até mesmo plugs que prendem e impedem qualquer tipo de ação sexual, desde a ereção até momentos mais íntimos. E geralmente é feita entre a pessoa que está privada da sua liberdade sexual e a pessoa que controla a abertura ou fecho de tal liberdade, também conhecida em inglês como key holder, ou detentora da chave da castidade de alguém. E obviamente, esse fetiche, assim como muitos outros, tem origens históricas completamente fora da sexualidade e que remetem muito ao controle exacerbado e coagido por vários motivos, desde sociais a religiosos a médicos. Historicamente falando, nós conseguimos observar em algumas partes da antiguidade, seja na China imperial, no Império Bizantino e algumas cortes islâmicas, o uso da castração como forma de garantir que servos não iriam estar interagindo sexualmente com as mulheres da nobreza, usando como forma de garantir também que não iriam casar, reproduzir, de forma a garantir que a sua servitude estava sempre alinhada e completamente disposta daqueles que detinham o poder de os castrar. Também conseguimos observar a castidade como forma de manter a sua lealdade, seja a uma entidade, como por exemplo a igreja, e também, de certa forma, garantir que o status social não se coloque em risco devido aos desejos da carne, garantindo também que certas personalidades iriam apenas reproduzir dentro de casamentos cuidadosamente arranjados. Um pouco mais tarde, já na Idade Média, onde a religião reinava, controlando tudo aquilo que acontecia na sociedade, onde a religião e o Estado eram basicamente parte de uma só entidade. Nós temos o surgimento do grande mito romântico das cintas de castidade, onde cavalheiros partiam para a cruzada e prendiam as suas amadas, que quando retornassem, ela continuaria intocada.
Mito esse que já foi debunked por vários historiadores, uma vez que, alinhando o fato de que a higiene da Idade Média não era lá grande coisa, estar com um cinto de castidade que impedia qualquer tipo de higiene iria se tornar um grande perigo de saúde. Grande parte desses artefatos que sustentaram esse mito durante tanto tempo foram produzidos durante a Era Vitoriana e também posteriormente, onde a medicina decidiu que todo tipo de desejo sexual deveria ser apenas para motivos reprodutórios. O moralismo religioso alinhado com várias teorias médicas de que masturbação, o prazer sexual era a principal causa de várias doenças médicas, desde hipocondria, fraqueza e até mesmo demência, começaram a fazer com que, de fato, fossem produzidos vários instrumentos médicos que começaram por restringir e delimitar o acesso ao prazer sexual, seja solo ou a dois. E é a partir do século XVIII, XIX, que começam a surgir, junto com toda essa restrição moral, religiosa e médica, os primeiros indícios de fetiche. Até mesmo porque, como vocês já aprenderam comigo, tudo aquilo que é demasiado restringido tem um grande potencial de se tornar um fetiche. O erotismo cria raízes no impedimento de realizar certos atos, até mesmo porque tudo aquilo que é proibido acaba sendo fascinante e muito mais desejado. E é junto com essa restrição que nós conseguimos observar, por exemplo, já no século XIX, através de o que eu considero uma das maiores ironias entre a medicina e a sexualidade, que foi a criação de um dos alimentos que mais fazem parte das mesas das pessoas no café da manhã, como forma de impedir o desejo sexual, de delimitar a liberdade ao prazer. Em caso vocês ainda não saibam desse pedaço absolutamente irônico da história, lá nos Estados Unidos, em 1800 e bolinhas, um médico chamado John Harvey Kellogg começou a associar tudo de ruim do corpo humano com as impurezas da carne, incluindo a masturbação. Como forma de curar todos esses males da carne, ele impunha alguns métodos estranhos, bem antiéticos, na minha mais honesta opinião, como, por exemplo, a circuncisão de meninos sem anestesia, de forma que eles associassem a dor ao ato e à região genital. Também o uso de ácido no clitóris das meninas. E como se não bastasse, Kellogg acreditava que uma dieta rica em sabores, especiarias, era uma das principais causas do aumento do libido. E foi assim
visando diminuir os impulsos sexuais de forma a garantir que todos esses males do corpo fossem evitados, que ele criou uma dieta simples, nutritiva e sem gosto nenhum. E através do processamento de trigo que ele criou, um dos alimentos mais nutritivos possíveis. E mais tarde, seu irmão teve uma visão de que um alimento nutritivo poderia fazer render, desde que obviamente fosse um cadinho saboroso. E foi assim que, adicionando açúcar aos flocos criados pelo seu irmão como via de diminuir o apetite sexual através de uma dieta rica em nutrientes e pobre em sabor, que nós temos hoje um dos alimentos que mais fazem parte do prazer do paladar de algumas pessoas, não do meu, porque eu acho absolutamente insosso e disgusting. E nós temos os cornflakes da marca Kellogg. Vocês sabiam disso? Eu tenho uma teoria de que tudo aquilo que é reprimido e médico acaba sendo eventualmente usado de forma erótica. E não demorou muito tempo para todos esses dispositivos e toda essa parte médica acabasse entrando na sexualidade das pessoas. E foi assim que, já por volta da década de 60, 70, a partir do movimento de libertação sexual e da disseminação um pouco mais pública e menos moralista, que castidade começou a ser vista e difundida de forma erótica. Primeiro em subculturas e eventualmente de uma forma muito mais mainstream. E a castidade acaba sendo utilizada de forma absolutamente consentida, com um jogo de erotismo que pode ser mesclado com vários outros fetiches, desde a humilhação até o foco em outros prazeres, no prazer da parceira, no prazer anal, de forma a ser explorada de mil e um motivos diferentes. BDSM é como se fosse uma cozinha. Existem vários ingredientes que têm um grande potencial de formar vários pratos diferentes. E a forma como você engloba todas essas práticas, esses ingredientes, acabam formando novos sabores que podem ser deliciosos e absolutamente únicos. Obviamente que com o crescimento da castidade como fetiche, todos esses dispositivos que uma vez foram usados para impedir os males do corpo através da masturbação e dos atos sexuais, acabaram tendo uma grande diferença no seu design. E hoje nós conseguimos ter uma gama vasta de objetos, desde gaiolas penianas, dos seus mil e um materiais, plástico, metal, temos alumínio, temos materiais flexíveis, silicone, temos vários formatos, vários designs, e cada um deles acaba sendo único para trazer outros fetiches também. Devido ao attention span de peixe da maioria de vocês, eu decidi dividir esse episódio especial sobre a castidade em duas partes. Na parte 2,
eu vou levar você ainda mais fundo. Nós vamos explorar a castidade no século XXI, o papel do Keyholding, os mitos e cuidados reais, os benefícios físicos e mentais, a psicologia do fetiche e, é claro, dar um mergulho profundo na minha visão como dominadora. O que a castidade significa para mim, o que motiva o meu tesão e como essa prática intensifica a dinâmica de poder. Não poderia faltar também, obviamente, o delicioso Locktober. Não perca a continuação. A parte 2 está imperdível.